Olá, seja muito bem-vindo ao Connect News, direto dos estúdios da TV Connect USA aqui em Orlando, na Flórida. No programa desta quarta-feira você vai ver: estão definidos os candidatos para o governo, Senado na Flórida, Wyoming e no Alasca. Passagens aéreas para o fim do ano já estão 25% mais caras em comparação ao ano passado. A Flórida registra o aumento de dengue nesse verão. Autoridades reforçam o combate aos mosquitos. Miami iguala recorde histórico de calor registrado há 8 décadas. As temperaturas chegaram aos 100 graus Fahrenheit. E o Havaí ainda contabiliza os prejuízos deixados pela tempestade Lala. Moradores e voluntários se unem em solidariedade para acelerar as reconstruções. Quer saber mais? Então fique com a gente. O Connect News desta quarta-feira está começando agora. A notícia não para e a gente se conecta com ela agora. Olá, que bom ter a sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Está no ar mais uma edição do Connect News, o seu jornal de confiança focado no que realmente impacta a nossa vida aqui nos Estados Unidos e no mundo. Eu sou Paulo Sérgio e vou te acompanhar nessa próxima hora com tudo que é destaque no seu dia. O Connect News é feito por nós, mas é para você. Por isso participe, use as nossas redes sociais para interagir. A sua experiência faz a nossa notícia ser ainda mais completa. Porque aqui a gente acredita no jornalismo que ouve a comunidade. Sintonize com a gente na Central Flórida, também em Boston, Danbury e na Califórnia, na região de San Diego. Tudo isso através dos nossos canais com sinal aberto. Procure também em qualquer lugar do mundo pelo nosso aplicativo TV Connect USA na sua loja de aplicativos, seja no seu celular, no Fire Stick, no Roku ou ainda na Apple TV ou na sua TV conectada. O Connect News está no ar. As primárias em 3 estados americanos definiram disputas importantes para novembro. Na Flórida e em Wyoming, os republicanos chegam à eleição geral em vantagem. No Alasca, a corrida pelo Senado deve ser ainda mais apertada, com a democrata Mary Peltola à frente do republicano Dan Sullivan na apuração inicial. Na Flórida, o republicano Byron Donalds venceu a primária para governador e vai enfrentar o democrata David Jolly em novembro. Donalds larga como favorito num estado que se tornou mais republicano nos últimos anos. Para o Senado, Ashley Moody venceu entre os republicanos e terá pela frente a democrata Angie Nixon. Moody também chega à eleição geral em vantagem. Em Wyoming, Eric Barlow venceu a primária republicana para governador e enfrentará o democrata Ken Kastner. Para o Senado, Harriet Hagman disputará contra James Byrd. E, para a única vaga do estado na Câmara, Chuck Gray enfrentará Lisa Kinney. Os republicanos são amplos favoritos nas 3 disputas. No Alasca, a corrida pelo Senado deve ser mais apertada. A democrata Mary Peltola terminou à frente do republicano Dan Sullivan na primeira apuração, e os dois já garantiram vaga em novembro. Como o estado usa primária aberta e voto preferencial, outros candidatos também avançam. As disputas serão decididas nas eleições gerais de 3 de novembro, quando os americanos também vão escolher os integrantes da Câmara e parte do Senado, numa votação que definirá o equilíbrio de forças no Congresso. O café da manhã é apontado por especialistas como essencial para o rendimento escolar, garantindo energia, foco e os nutrientes necessários para o aprendizado das crianças. Com a volta às aulas, nutricionistas mostram que é possível montar refeições práticas e saudáveis mesmo na correria das manhãs. Só sair de casa antes da escola pode ser uma tarefa difícil, mas garantir que seu aluno consiga enfrentar o dia não precisa ser complicado. O que queremos garantir é que tenha equilíbrio e uma boa quantidade de proteína para ajudar a chegar talvez ao próximo lanche ou ao próximo almoço. Catherine Sherry, do Children's Healthcare of Atlanta, diz que se seu filho não gosta de comer logo de manhã, tudo bem. A refeição não precisa ser grande. Ela diz para apenas dar a eles algum tipo de proteína e um carboidrato que possa ajudá-los a começar o dia escolar.
Isso seria algo como uma fatia de torrada de trigo integral com um pouco de manteiga de amendoim, talvez um pouco de hummus. Outras opções simples e saudáveis para o café da manhã incluem iogurte grego com frutas vermelhas, castanhas ou sementes. Sherry também recomenda adicionar pasta de amendoim para aumentar a proteína, ou um pouco de mel ou xarope de bordo, sempre controlando a quantidade de açúcar. Um café da manhã também não precisa ser apenas comida de café da manhã. Pode ser o jantar que sobrou, podemos ter um wrap de peru, podemos ter um sanduíche de manteiga de amendoim e banana. Sherry diz que pizzas de café da manhã também podem ser um sucesso. Tortilha de trigo integral, um pouco de molho, talvez alguns feijões ou frango que sobraram da noite anterior, e coloque no forno para aquecer. Burritos de café da manhã também são bons para levar. Recheie-os com ovos, legumes, abacate e queijo. E ela diz para prepará-los com antecedência. Congele-os, e isso é algo rápido e fácil que fizemos em grande quantidade, e podemos ter várias vezes ao longo da semana. Os hortifrutis seguem impressionados pela alta de preços registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor, refletindo impactos climáticos e custos logísticos ao longo do último ano. O morango é o item mais recente a entrar nessa lista de encarecimento. Os morangos podem em breve ficar muito mais caros, deixando os compradores irritados com o preço. Isso tem a ver com possíveis tarifas. Uma agência independente veio e disse que as importações do México estão prejudicando os produtores americanos. O governo Trump agora investiga se produtores mexicanos estão praticando preços artificialmente baixos e avalia a aplicação de tarifas. Entenda por que isso pode aumentar os preços para os consumidores. No ano passado, 98% dos morangos vendidos nos Estados Unidos vieram do México em remessas de mais de US$ 1 bilhão. Os consumidores já sentiram o impacto das tarifas sobre os tomates. No mês passado, os preços estavam 12,8% acima dos registrados um ano antes. Mas esse não foi o único fator. Temperaturas congelantes na Flórida, nos primeiros 2 meses do ano, também contribuíram, destruindo boa parte da produção de tomates. Frutas e verduras já são muito vulneráveis a oscilações de preço causadas por eventos climáticos extremos. Com a aplicação de tarifas, os preços podem subir ainda mais. Você lida com questões de oferta e demanda todos os dias no negócio de alimentos frescos. Stu Leonard, dono de uma rede de supermercados em Nova York, afirma que é muito difícil para as empresas absorver os custos quando produtos como tomates ou morangos ficam muito mais caros. É realmente desafiador. E sabe de uma coisa? Aqui está basicamente no que todos os varejistas do país concordariam comigo. Se você aumentar os preços, adivinhe o que acontece com as vendas? Elas caem. A boa notícia é que os preços dos tomates já caíram bastante. E quanto aos morangos, espera-se que o Departamento de Comércio divulgue sua conclusão preliminar, no caso dos morangos, até 18 de agosto. E as passagens aéreas para o fim de ano já estão 25% mais caras em relação ao ano passado, devido à alta dos combustíveis e à forte procura por viagens. Especialistas alertam que atrasar a compra dos bilhetes para os feriados de Ação de Graças e Natal pode custar ainda mais caro. Especialistas afirmam que o cenário das viagens de fim de ano deve ser diferente do registrado no ano passado. No ano passado, nesta época, eu tinha boas notícias para os consumidores, que era que as tarifas aéreas estavam em baixa. Este ano é o oposto. Clint Henderson, editor-gerente do site de viagens The Points Guy, diz que o rastreamento de tarifas deles já mostra tarifas de férias subindo. Neste momento, estamos vendo os preços subirem entre 13% e 18% para voos de férias. Acho que isso pode disparar para 30% ou até mais se as pessoas esperarem muito. Segundo dados do governo, as passagens aéreas estão mais de 25% mais caras que no ano passado. A guerra com o Irã elevou o preço do petróleo e os gastos das companhias com combustível. Mas Julian Key, do The Points Guy, afirma que os próprios passageiros também contribuem para essa alta. As pessoas ainda querem viajar. Mesmo com os preços mais altos, a demanda não está diminuindo. Isso significa que as companhias aéreas podem manter esses preços altos, especialmente em épocas de feriados. Para os voos de novembro e dezembro deste ano, Henderson diz que o cronograma de reservas mudou. Normalmente você tem até quase o Halloween para conseguir as melhores ofertas. Este ano estamos jogando esse manual pela janela. Estamos dizendo às pessoas, vá em frente e reserve seus voos de férias agora. Key também diz para garantir as tarifas agora, se possível, mas continuar a busca. Hoje, a maioria das passagens, com exceção da tarifa econômica básica, pode ser cancelada ou alterada sem multa. Então, encontre um preço que funcione para as festas e garanta a passagem, mas continue pesquisando. Use as ferramentas disponíveis e, se encontrar um valor menor, cancele o voo anterior e compre pelo novo preço.
O mercado financeiro brasileiro opera em clima positivo nesta quarta-feira. O dólar recua e é negociado na casa dos R$ 5,17, enquanto o Ibovespa avança, impulsionado principalmente pelas ações da Petrobras e da Vale. Então vamos agora aos números do fechamento de hoje. O dólar comercial fechou cotado para compra a R$ 5,17, o mesmo valor também para venda. Já o dólar turismo fechou cotado para compra a R$ 5,19 e para venda R$ 5,37. O aeroporto de Galveston, no Texas, concluiu a instalação de estações de carregamento para aviões elétricos. Agora, aviadores se preparam para iniciar nesta semana os primeiros voos de teste com aeronaves sustentáveis. Tem um Bonanza com motor turbohélice, um Piper N350, um Cirrus e talvez um Cessna 172. Diretor Mike Shahan, do Aeroporto Internacional Schofield de Galveston. É um Robinson R-44. Mas não é uma aeronave que Shahan está nos levando para ver. Eles entram, escaneiam o código. É um carregador de avião elétrico. Você coloca as informações do cartão de crédito e pronto. É um carretel elétrico. Basta apertar o botão e puxar. Conecte e deixe carregar. Depois, é só enrolar de volta. A primeira do seu tipo no estado do Texas. Então, você acha que isso poderia abrir uma rede totalmente nova para a aviação? Bem, sim, vai. Historicamente, helicópteros e aviões precisam de combustível para voar, mas não este avião da Beta Technologies. A empresa está agora trabalhando com Shahan e Scholes para em breve testar um avião elétrico em Galveston. É muita inovação acontecendo. E vocês vão estar na linha de frente de tudo isso. Bem, nós somos uma pequena parte disso. Shahan nos diz que com uma carga completa, um avião pode voar até 300 milhas. Os testes de voo serão entre Galveston até Sugar Land e Branham, Texas. Basicamente, eles estão tentando resolver todos os problemas. E preciso falar, você parece estar bem animado. Quando eu comecei a ouvir falar sobre aeronaves elétricas, isso foi provavelmente há 15 anos. Era como se eu não fosse ver em vida. E estamos aqui. E é uma experiência que Shahan espera compartilhar. Gosto de dizer que temos um dos melhores decks de observação do Texas. Um espaço gratuito no local, com bancos e mesas com vista para a pista. Bem, você precisa vir e conferir o grande avião elétrico. Você pode ver este programa de teste voando em Galveston nas próximas semanas. E Shahan espera que isso leve a um avião elétrico em tempo integral no aeroporto deles dentro dos próximos 5 anos. E daqui a pouco você vai ver aqui no Connect News, calor histórico lá em Miami. A cidade atinge 100 graus Fahrenheit e repete uma marca registrada apenas uma vez em mais de 80 anos. Você vai saber desse e de outros assuntos no próximo bloco. Eu espero você. Até já. O Connect News está de volta na noite desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. O julgamento de Duane Keefe Davis entrou no segundo dia em Las Vegas pela acusação de orquestrar a morte de Tupac Shakur lá em 1996. Promotores sustentam que o réu forneceu a arma e participou do ataque para vingar uma briga do sobrinho com o rapper. Você me pergunta algo, vou ser honesto sobre isso. Você me pergunta algo sobre o qual eu não quero falar, você vai ter um problema. Depoimento inflamado de uma testemunha-chave no segundo dia do julgamento de Duane Keefe D. Davis, acusado pelo assassinato do rapper Tupac Shakur em 1996. Trate-me como uma testemunha hostil. Você não vai falar comigo e me dizer, como um homem adulto, o que eu tenho que fazer aqui. Na noite do tiroteio fatal, James McDonald era responsável pela segurança em um clube noturno de Las Vegas, operado pelo fundador da Death Row Records, Marion Suge Knight. Promotores afirmam que a morte de Shakur ocorreu em meio à violência entre as gangues Crips e Bloods, envolvendo o sobrinho de Davis. McDonald falou abertamente sobre os confrontos e protagonizou o momento mais marcante do julgamento, chegando a provocar risadas no tribunal. Você sabe quantas pessoas da sua equipe de segurança estavam lá naquela noite? Vocês fazem a papelada de um jeito diferente. Nosso papel era o que eles chamam de por baixo dos panos. Os jurados também ouviram o depoimento de Reggie Wright Jr., o chefe oficial de segurança da Death Row Records na época da morte de Shakur. Davis anteriormente citou Wright como possivelmente orquestrando o assassinato, uma alegação que Wright nega. Os jurados também viram fotos da autópsia na terça-feira. Uma mostrava a bolsa verde que continha o corpo de Shakur. Outra mostrava um fragmento de bala removido de seu corpo.
2 membros da família de Shakur saíram da sala do tribunal antes que as imagens mais pesadas fossem exibidas. Uma idosa de 81 anos ficou ferida após dezenas de tiros atingirem a residência dela, onde ela dormia com o namorado, em Newcastle, lá no estado de Delaware. A polícia investiga a motivação do ataque e realiza buscas para identificar os responsáveis pelos disparos. Foi assustador, sabe? Mas estou bem agora. Por volta das 2 da manhã de terça-feira, Arthur Doramos e a namorada, Virginia Perkins, estavam na cama, em casa, na Rose Lane, em Newcastle, quando vários tiros atingiram a residência. As balas estavam indo para todo lado. Umas 16 entraram aqui. Doramos diz que ele se jogou no chão. Sua namorada, de 81 anos, permaneceu na cama e foi baleada. Acertaram na cabeça. Mulher de 81 anos estava deitada na cama e parece ter um ferimento de bala que atravessou a janela. Ela estava dormindo deste lado bem aqui. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde passou por cirurgia. Segundo Doramos, ao todo, foram 22 tiros. Meus netos estavam aqui. A bala passou direto pelo meu quarto e atingiu o colchão do meu neto. Buracos de bala estão agora nas paredes, espelhos e molduras de quadros. Um acertou bem aqui, um veio pela minha porta, e eles passaram por aqui. Passaram por aqui também. Uma bala até entrou em um carro na frente. A polícia do condado de Newcastle está agora tentando encontrar os responsáveis. Neste momento, nossos detetives investigam o caso para descobrir por que essa casa foi alvo dos tiros, quem fez os disparos e qual foi a motivação. Enquanto Doramos espera por respostas e pela volta da namorada do hospital, os vizinhos demonstram apoio e carinho ao casal. Ei, pessoal, como estão? Tudo bem, obrigado. Vou entregar isso para a Jenny. O homem de 76 anos está grato por ter sobrevivido. Poderia ter sido pior. Eu poderia ter sido morto e ela poderia ter sido morta. As investigações sobre uma rede de tráfico de drogas ligada à Universidade Estadual da Pensilvânia revelam que calouros da fraternidade eram forçados a fracionar e embalar cocaína. Segundo a polícia, o esquema criminoso funcionava de dentro de 2 sedes de repúblicas estudantis fora do campus. 13 estudantes atuais e ex-estudantes da Universidade Estadual da Pensilvânia estão agora enfrentando acusações em conexão com o que as autoridades chamam de uma elaborada rede de tráfico de drogas na universidade. Esta era uma organização de tráfico de alto nível para esta região na Pensilvânia. O procurador-geral da Pensilvânia diz que entre 2023 e 2024, grandes quantidades de cocaína foram trazidas de Filadélfia e Nova York para Penn State, onde foram cortadas e embaladas principalmente para outros estudantes. As evidências mostraram que a cocaína era principalmente embalada nas casas das fraternidades e que a embalagem era feita pelos irmãos da fraternidade e muitas vezes pelos novatos. A Penn State é uma das maiores universidades do país, com um total de mais de 86 mil estudantes matriculados no último outono, de acordo com o site oficial. As autoridades dizem que os crimes envolveram membros acusados das fraternidades Delta Upsilon e Sigma Chi. Encontramos um padrão de eventos que mostrou que cortar e embalar cocaína era para alguns iniciados uma iniciação nas fraternidades Delta Upsilon e Sigma Chi. As autoridades dizem que várias testemunhas deporam perante um grande júri que o maior traficante era Augustino Alciello, de 24 anos, ex-estudante da Penn State de Westbury, Nova York, um subúrbio rico de Long Island. Ele enfrenta várias acusações de crime. Só porque você está na faculdade e está ganhando dinheiro e acha que pode se safar disso, não pode. A 14ª pessoa acusada em conexão com este caso é o pai de um dos réus acusado de adulterar provas e obstruir a investigação. A Flórida está em alerta para o avanço da dengue nesse verão. Depois de registrar dezenas de casos ligados a viagens internacionais, o estado passou a identificar também um aumento das infecções contraídas dentro da própria Flórida. Autoridades de saúde reforçam o combate aos mosquitos e pedem que moradores eliminem focos de água parada. 8 dos casos de transmissão local foram registrados no condado de Hillsborough e outros 2 em Pinellas. Miami-Dade e Palm Beach também confirmaram uma infecção local cada. O avanço foi rápido. No começo deste mês, o estado contabilizava apenas 3 casos adquiridos. Hillsborough e Pinellas estão sob alerta para doenças transmitidas por mosquitos, enquanto equipes intensificam o monitoramento e as ações de controle. Além da transmissão dentro do estado, a Flórida havia registrado 49 casos de dengue associados a viagens internacionais até o fim de julho.
Miami-Dade concentrava 21 dessas infecções e Broward, 6. A dengue é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. O mosquito pode adquirir o vírus ao picar uma pessoa infectada e depois transmiti-lo para outras pessoas. As autoridades recomendam eliminar qualquer recipiente que acumule água, manter portas e janelas protegidas por telas e usar repelente. O verão aumenta a preocupação porque o calor e as chuvas favorecem a proliferação dos mosquitos. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, náusea, vômito e manchas na pele. Segundo o CDC, cerca de 1 em cada 20 pessoas que desenvolvem sintomas pode evoluir para dengue grave. Sinais como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos exigem atendimento médico imediato. A gente que é brasileiro conhece bem essa cartilha aí da dengue, né? Não dá mesmo para deixar água parada em casa e é muito fácil o que a gente pode fazer. Miami acaba de igualar um recorde de calor que resistia há mais de 8 décadas. A temperatura chegou aos 100 graus Fahrenheit, quase 38 graus Celsius, pela segunda vez desde o início das medições. Miami chegou à marca de 100 graus Fahrenheit nessa terça-feira, o equivalente a 37,8 graus Celsius. Foi apenas a segunda vez que a cidade atingiu essa temperatura desde o início dos registros. A primeira foi em julho de 1942. O calor também superou o recorde do dia 18 desse mês, que era de 96 graus Fahrenheit. Segundo meteorologistas, ventos de oeste impediram a entrada da brisa do Atlântico, que normalmente ajuda a conter as temperaturas no sul da Flórida. A umidade elevada agrava o desconforto e dificulta a evaporação do suor, reduzindo a capacidade do corpo de se resfriar. A onda de calor atinge grande parte do sul do país e deixou mais de 72 milhões de pessoas sob alertas. No sul da Flórida, a sensação térmica pode chegar aos 112 graus Fahrenheit, cerca de 44 graus Celsius. O calor extremo também acompanha uma tendência de aumento das temperaturas em Miami nas últimas décadas. Especialistas apontam as mudanças climáticas, provocadas principalmente pela emissão de gases de efeito estufa, como um dos fatores para episódios de calor mais frequentes e intensos. A quinta-feira vai ser de atenção para a chuva forte na costa leste do país. Uma frente fria avança pelo meio Atlântico e deve provocar temporais na Virgínia, na Pensilvânia e em Nova Jersey, com risco de alagamentos principalmente no corredor próximo à I-95. No sul, o calor continua perigoso, com temperaturas altas e noites muito abafadas. E no sudoeste, a onda de calor ganha força entre Arizona, Nevada e o interior da Califórnia, com máximas bem acima dos 100 graus e alertas de calor extremo. Vamos ver como é que fica o tempo e a temperatura em algumas cidades do país, começando aqui sempre pela Flórida. A gente tem Tampa e Orlando com chuvas ao longo do dia, praticamente a mesma temperatura máxima, 89 em Tampa, 91 em Orlando. A gente tem sol entre nuvens em Miami, 92. Jacksonville com sol entre nuvens também, 95 de máxima. Tallahassee, a capital do estado, tem sol o dia todo, dia bastante estável, 97 de máxima. Coral Springs, lá no condado de Broward, sol entre nuvens com possibilidade de chuvas, a máxima é de 96. Nas cidades que recebem o sinal da TV Connect USA, a situação é essa. Boston, dia completamente nublado, 83 de máxima. Danbury, sol entre nuvens com possibilidade de chuvas ao longo do dia, 80 de máxima. E San Diego, na Califórnia, a mesma coisa, 80 de máxima, com um dia mais estável, porém sol entre nuvens. Já Detroit, a gente tem sol o dia todo, apesar disso ainda 81 de máxima, diferente de Las Vegas, que chega a 110, e em Seattle, que vai a 81 com sol entre nuvens. Essa é a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. O governador da Dakota do Norte decretou estado de calamidade em razão da seca severa que atinge todo o território e compromete a produção agrícola local. A medida busca acelerar o envio de assistência aos produtores rurais mais afetados pela estiagem. À medida que a seca piora em todo o estado, agricultores estão sendo atingidos. Basicamente, de Bismarck até a fronteira com Dakota do Sul e Montana está tão ruim quanto vimos em muito tempo. O governador Armstrong estado de calamidade em todo o estado na terça-feira e instruiu a Comissão de Água a ativar o Fundo de Desastres para a Pecuária de Dakota do Norte pela primeira vez desde 2021. A situação está ruim por toda parte. Quando você segue para o oeste, encontra problemas, mas a região leste do estado também está muito afetada.
No relatório de seca mais recente, mais de 30% do estado estava enfrentando uma seca severa, com quase todo o estado estando pelo menos anormalmente seco. A análise mais recente mostra Fargo enfrentando uma seca severa e grande parte da Dakota do Norte em condições de seca. Julho foi um dos meses mais quentes e secos já registrados em Dakota do Norte, e essas condições pioraram nossa previsão de seca para o ano. Com todo aquele calor, estávamos sob uma grande área de alta pressão, com temperaturas muito elevadas e praticamente nenhuma chuva. Então tivemos vários fatores trabalhando contra nós. Como ainda estamos com um déficit de chuva, talvez não tenhamos precipitação para aliviar a seca tão cedo. Qualquer chuva que recebamos, qualquer precipitação, é provável que seja absorvida diretamente pelo solo e realmente precisamos que ele fique saturado antes de sairmos desta seca. Então vamos precisar de muita chuva para sair disso. E com um possível super El Niño por vir, possivelmente o mais forte que alguém vivo já viu, a seca pode não diminuir tão cedo. Quero dizer, contanto que, você sabe, se essas previsões meio que se concretizem aqui e vejamos essa corrente de jato polar meio que se deslocar mais ao norte, então eu diria que é provavelmente uma possibilidade que sim, poderíamos ver essas condições secas continuarem por um bom tempo. O Havaí ainda contabiliza os prejuízos e os impactos deixados pela passagem da tempestade Lala em diversas regiões do arquipélago. Em meio aos escombros, moradores e voluntários se unem em mutirões de solidariedade para acelerar os trabalhos de reconstrução e o apoio às famílias atingidas. Foi de partir o coração. Fiquei emocionada ao ver a cidade onde cresci nesse estado. Essa desilusão vem após o furacão Lala devastar Kau. É obviamente a pior tempestade pela qual já passamos. Estávamos correndo pela casa que meu pai construiu, então não vou me emocionar aqui. E essa emoção continua por toda a comunidade. E todo mundo ajudando uns aos outros e colaborando, isso é o coração da nossa comunidade aqui. Isso é o coração de Kau. Os moradores estão se apoiando uns nos outros, mas também estão recebendo ajuda de equipes que trabalham sem parar. Em meio a toda a bagunça que você vê, temos nossos trabalhadores aqui fora que têm trabalhado literalmente, parece que sem parar. Estou extremamente grata que em poucas horas a ajuda começou e, sabe, o equipamento estava aqui. E esse trabalho traz algo que todos precisam: esperança. Eles estão de pé ao raiar do dia aqui e você ouve as máquinas e soa como esperança. Esses trabalhadores tinham um objetivo: reabrir o acesso. O objetivo era ter o acesso em um dia e isso foi alcançado. Embora trabalhar nas estradas seja um ótimo primeiro passo, há muitos outros passos a dar. Precisamos das suas coisas básicas, o que você pensaria? Você sabe, gasolina, o propano, os artigos de higiene. Não tomamos banho, acredito, há 3, 4 dias, e isso é a maioria de nós, e não nos importamos. Estamos tentando levar na brincadeira agora, mas foi louco durante os momentos. Enquanto estão reconstruindo sua comunidade, eles estão optando por manter uma atitude positiva. E a seguir, problemas fora das quadras, o finalista de Wimbledon é suspenso provisoriamente depois de um teste positivo para cocaína. Tem esse e outros assuntos no próximo bloco, eu espero você. Até já. A gente está de volta com o Connect News. Muito obrigado pela sua audiência na noite desta quarta-feira. É sempre muito bom ter você por aqui. E a gente começa falando de esportes. A tensão aumentou em Kansas City durante mais uma reunião sobre o novo estádio do time de beisebol Royals. O debate sobre o financiamento da arena, avaliada em 3 bilhões de dólares, acabou em tumulto e um manifestante foi algemado. O projeto prevê 600 milhões de dólares em recursos da cidade, mas ainda enfrenta resistência de moradores. Por vários minutos, o testemunho público sobre o plano financeiro para o novo estádio dos Royals resultou em uma briga no corredor. O homem de vermelho, um funcionário atual do estádio dos Royals, estava se opondo vocalmente aos oradores que ultrapassavam 2 minutos para testemunhar. Ele foi preso. O acordo de financiamento, que agora segue para a aprovação final do Conselho, prevê que Kansas City banque 600 milhões de dólares do projeto de 3 bilhões. Os Royals pagariam uma taxa de arrendamento à cidade, cobririam todos os reparos do estádio e da infraestrutura e destinariam 55 milhões de dólares para projetos comunitários. Ainda assim, os moradores próximos enfrentam anos de construção. Quando vemos um rezoneamento que pode tirar tudo ao redor do nosso prédio, tudo aquilo que valoriza o nosso imóvel,
vocês pediriam as mesmas proteções que nós estamos pedindo. Mas essa não é a última oportunidade para este conselho revisar. O acordo dá à cidade apenas 5% da receita que não vem do beisebol e nenhuma receita futura sobre novos empreendimentos dentro ou ao redor do local da construção. Ainda há muitas etapas pela frente antes que tudo esteja fechado. Vocês têm uma lei de zoneamento prevista para aprovação em 3 de setembro. Depois, ainda em setembro, devem vir as leis ligadas ao TIF. Mais adiante viriam as leis sobre os títulos de dívida. O que estamos tentando fazer é garantir que quando esse trabalho chegar até nós, ele seja feito da forma mais metódica possível, com tempo adequado para análise e participação pública. E o campeão de Wimbledon volta a ser notícia fora das quadras. O tenista australiano, que foi finalista em 2022, foi suspenso provisoriamente após testar positivo para cocaína em um exame realizado durante um torneio na Espanha. Aos 31 anos, Kyrgios assumiu a responsabilidade, pediu desculpas publicamente e disse que vai se afastar da vida pública para cuidar da recuperação. O caso reacende a discussão sobre a carreira conturbada do australiano, marcada por talento, lesões, polêmicas e problemas de saúde mental. Kyrgios sempre foi um dos nomes mais imprevisíveis do tênis. Dentro de quadra, chamou atenção pelo jogo agressivo e pelo saque potente. Fora dela, acumulou episódios de irritação, críticas ao circuito e instabilidade emocional. Nos últimos anos, o australiano revelou que enfrentou depressão, abuso de álcool e drogas, além de automutilação. Segundo Kyrgios, a pandemia e o afastamento das competições ajudaram a iniciar uma mudança de hábitos. Agora, a suspensão provisória por doping coloca mais uma incerteza no futuro de Kyrgios. Para um jogador que sempre dividiu opiniões, o novo capítulo reforça uma carreira marcada por brilho, controvérsia e desafios longe do esporte. E o futuro de Hendrick volta a movimentar o mercado europeu. Segundo a imprensa espanhola, o Liverpool prepara uma proposta de cerca de 65 milhões de euros, quase 400 milhões de reais, para tentar tirar o atacante brasileiro do Real Madrid. Aos 20 anos, Hendrick convive com forte concorrência no ataque do Real Madrid. Mesmo sendo tratado como parte dos planos do clube espanhol, o brasileiro voltou a movimentar o mercado europeu. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Liverpool prepara uma proposta de cerca de 65 milhões de euros, algo em torno de 410 milhões de reais, para tentar contratar o atacante nesta janela. O interesse dos Reds ganhou força após a saída de Mohamed Salah. Sem o ídolo egípcio, o clube inglês busca novas opções para renovar o setor ofensivo e vê Hendrick como um nome jovem, promissor e com grande potencial de valorização. Contratado junto ao Palmeiras em uma negociação milionária, Hendrick chegou ao Real cercado de expectativa. Agora, tenta se firmar em um elenco cheio de estrelas e com poucas vagas disponíveis no ataque. Por enquanto, o cenário ainda é de especulação, mas a possível investida do Liverpool promete... E agora falando de Libertadores, 3 confrontos definem hoje vagas nas quartas de final da competição e todos chegam completamente abertos depois de empates por 1-1 dos jogos de ida. No Chile, o Coquimbo Unido recebe a Platense da Argentina. No Paraguai, o Cerro Porteño enfrenta o Palmeiras. E fechando a noite, duelo brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro. Como os 3 jogos de ida terminaram empatados em 1-1, quem vencer avança às quartas de final. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Agentes federais que cumpriam um mandado acabaram surpreendidos por um perigo inesperado. Um deck no segundo andar cedeu e interrompeu a operação. As imagens são os destaques do Olha Isso de hoje. Um vídeo impressionante gravado por uma câmera corporal mostra uma força-tarefa do Serviço Federal cumprindo um mandado de prisão no Missouri, quando uma varanda de madeira cede e faz o grupo despencar até o chão. Outra câmera registrou o incidente de perto. Segundo o escritório de polícia, integrantes da força-tarefa ficaram feridos, mas nenhum dos ferimentos foi considerado grave ou com risco de morte. O escritório informou que o suspeito procurado no momento da queda não foi capturado, mas acabou preso mais tarde, no mesmo dia. Em Illinois, um policial de uma universidade escapou por pouco de ser atingido por estilhaços de vidro, enquanto fortes tempestades atingiam prédios da universidade estadual.
O vídeo mostra o policial agachado em meio à chuva e vento intensos, quando o vidro cai a poucos metros de seus pés. O policial posteriormente compartilhou o vídeo, mostrando sua expressão compreensivelmente chocada e igualmente compreensível gratidão por ainda estar vivo. Por fim, outra queda foi registrada por uma câmera, desta vez com um final bem mais engraçado. O funcionário Carter Sampson se atrapalhou ao carregar um recipiente com mistura para sorvete em uma loja de Wisconsin e acabou espalhando tudo pelo chão. Eu podia sentir minha mão escorregar e assim que escorregou, eu simplesmente não me lembro de mais nada além de estar coberto na mistura de milkshake. Para surpresa de ninguém, o deslize desajeitado de Sampson está se tornando viral. Mas Sampson disse à WESN que está bem com a fama na internet, dizendo: "Às vezes você só precisa rir e seguir em frente." E o Connect News vai ficando por aqui. Você tem mais notícias no Connect Minuto e também amanhã, a partir das 10 da manhã, no Breaking Fast com Vivi Romanelli. A seguir você tem mais uma edição inédita do Pop Share, todas as notícias do mundo das celebridades, do mundo pop, com Joby e Rachel, imperdível. Na sequência, placar aberto, também inédito, para saber tudo o que aconteceu e o que vai acontecer ainda nas próximas rodadas do futebol. A gente se encontra amanhã, a partir das 7 da noite aqui no Connect News. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. É para você que a gente faz esse telejornal. TV Connect USA, conectando brasileiros pelo mundo. Uma boa noite para você, até amanhã.